E eu que agradeço o convite, né? Eu fico sempre mesmo na correria, assim, eu vou sempre estar disponível, a gente sempre vai encontrar um horário, né? Então, não pode contar comigo sempre, né, Denis? E eu agradeço pelas palavras ali. Então, vai muito do esforço da pessoa, né? Quem quer realmente consegue. E eu gostei muito dessa parte docência e ensinar e tal. Então, eu fui correndo atrás e aos pouquinhos a gente vai evoluindo, vai estudando, vai tendo contato aí com os professores que viram colegas, né? Então, eu agradeço muito ali por vocês, né? Pela toda aquela etapa inicial ali que a gente teve de faculdade, de formação, e aí depois o nosso contato pós-faculdade. Então, que fique de exemplo também para os colegas, né? Então, que é bem interessante seguir essa linha. E aí, essa aula, o Denis já me apresentou bem ali, né? Eu só não terminei o doutorado ainda, Denis. Não, não, em 2020 eu entrei. Isso, não, mas não tem problema. Isso. E aí agora eu tô para finalizar agora era para finalizar agora em março, porém meu orientador, por algum motivo, ele foi demitido faz um mês. E aí deu e trancou tudo. Eu vou ter que defender daqui 6 meses. Mas assim, tá quase tudo encaminhado e logo logo sai o doutorado também aí, nessa correria, né? E aí então essa aula eu montei ela que a gente deu para outra turma, para a turma de Caxias, né? Então a gente acabou focando na parte de infecções, né? Então bem parte prática, né? De você conseguir abordar o paciente e conseguir fazer os próprios tratamentos sem que o paciente chegue ao extremo de precisar de um serviço maior, que seria um serviço hospitalar, às vezes, onde ele já vai correndo risco de vida, né? Então a gente vai ver algumas situações ali que se a gente não tomar conta, não tomar atento antes do percurso total da doença ali, a gente pode sofrer graves consequências, a gente não é o paciente, né? Incluindo o óbito, né? Que seria o pior das circunstâncias. E então é legal, eu tô cada vez me apaixonando mais por esse tema, porque eu tô começando a estudar e ler mais artigos, e aí eu vejo o quanto que é importante, né, pro dia a dia, e eu vejo o quanto de intercorrência, até na minha época que eu fazia residência, na época que eu acompanhava os professores na faculdade, eu acabei vendo muito dessas complicações quando chegava já, o paciente já chegava em estado terminal. Então ali montando essas aulas, começou a me voltar várias memórias daquela época que me fez relembrar da importância desse assunto, né? Então eu peço que o pessoal precisar, tiver alguma dúvida, parem, perguntem, né? Não existe pergunta idiota, pergunta boba, então é melhor que a gente abra uma discussão, comece a debater em cima da pergunta de vocês, que eu acho que fica muito mais proveitoso para todo mundo, tá? Então, o Denis vai ficar de olho ali na caixa de mensagens, precisando, podem mandar uma mensagem, se alguém quiser ativar o microfone, interromper a aula, fique bem à vontade, até o Denis, se quiser tiver alguma consideração durante a aula ali, a gente pode ir trocando essa ideia, tá? Então, o meu nome é Matheus Wormelin, eu queria fazer uma abordagem clínica com vocês do tratamento das infecções de face, né, e cirurgia parodontológica, porque é uma coisa que basicamente vai estar ligada com a outra, né, a parte de infecções de face na parte mais emergencial, onde a gente não pode deixar tanto tempo, a gente tem que agir de forma mais rápido, né, e a cirurgia parodontológica é como se fosse uma sequela, né, como se fosse uma sequela dessas lesões que deixam, dessas infecções, que a gente também deve saber qual o melhor tratamento, tá? Então, eu usei para me basear nessa aula, eu acabei utilizando esse livro de infecções que eu disponibilizei para vocês no WhatsApp, o PDF. Esse livro eu não consegui a tradução em português. Ele está em inglês, mas aí um bom Google Tradutor ali vai conseguir, se vocês tiverem interesse, vai conseguir, vocês conseguem ler, né? Então ele tem um livro bem interessante, onde ele apresenta alguns capítulos aqui, que desde a parte mais celular, que eu trouxe pouco disso para nós só, não muito, né? Porque senão fica uma aula muito maçante. E aí a parte, né, de infecções pulpares. Então aqui a gente tem nesse capítulo, na parte 2, a gente tem a parte de infecções, onde a gente vai ver aqui infecções de origem pulpar, as infecções periodontais, e também aqui a parte de infecções dos seios, né, dos seios paranasais, tá? Que seria basicamente o seio maxilar, que está em íntimo contato com os dentes, né, região de molar, região de premolar, onde o paciente vai precisar fazer esse tratamento endodôntico, e aí em alguns casos a gente precisa saber diagnosticar qual que é o motivo dessa infecção, tá? Se essa infecção ela está em estágio avançado, se essa infecção ela está em um estágio inicial, se a gente consegue tratar ela no consultório, se a gente precisa de um serviço maior para fazer o encaminhamento. Então é basicamente isso que a gente quer abordar nessa conversa, tá? Então eu já trago uma parte histórica aqui, né, para a gente já entender desde o início lá de como é que funcionava essa questão das infecções de face, né? Então a propagação dos abscessos e risco de sepse, elas foram conhecidas desde a antiguidade, né? Então ali no século XX, as bactérias ainda eles não descobriam, não sabiam qual que era o papel das bactérias, então ocorria muita morte que eles não sabiam de onde que vinha, né? E isso já tem artigos, ó. Eu consegui esse artigo, tá? Então eu não sei se eu disponibilizei para vocês, mas se não posso disponibilizar, mas eu consegui o artigo que foi escrito nessa época aqui de 1908, onde já tinha relatos já de morte e relatos de infecção de face nessa época, tá? Até antes, né? Então na lista de mortalidade, uma lista de mortalidade em Londres em 1600, né? Os dentes eram classificados como a quinta ou sexta principal causa de morte. Então era bem evidente naquela época, e aí o pessoal não tinha tratamento para aquilo, né? Então as coisas foram evoluindo, e aí na virada do século XX, as infecções dentárias elas foram associadas a uma taxa de mortalidade de 10 a 40%, né? Ainda nesse artigo aqui do Tomás, em 1908. E aí,
encontra-se, naquela época ainda encontrava uma dificuldade de coletar os dados epidemiológicos, então o pessoal não sabia, às vezes o paciente morria e eles não sabiam do que era, né? Então ainda não tinha aquele conhecimento com as bactérias, então os métodos de notificação eram variados, né, ao redor do mundo, então você não conseguia ter estudos e pesquisas que facilitassem o diagnóstico, que facilitassem o tratamento, né? Ainda que um pouco mais recente agora, em 3.500 internações na Escócia por infecções dentárias, tá? Esse aqui foi um artigo que eu tirei de 2000 a 2005, então foram 3.500 internações somente na Escócia, tá? E ainda o dobro de internações na Inglaterra, por abscessos, né? Abscessos dentários. Então, querendo ou não, ela está presente, né? Principalmente para quem trabalha com essa parte com a especialidade de endodontia, então o paciente vai te procurar com dor, né? Às vezes vai te procurar já com o rosto inchado. Isso comigo, na minha rotina, não acontece tanto, por quê? Porque eu acabo utilizando mais tratamentos eletivos, que seriam os implantes dentários, então dificilmente o paciente chega nessa situação. Já terminal, né? Então geralmente já é abordado pelo clínico geral ou já é abordado pelo endodontista da clínica e acaba não chegando aos extremos, é o que eu vou mostrar para vocês ali, né? Os cuidados que a gente tem que ter para não chegar naqueles extremos e não fazer com que o paciente se complique cada vez mais e vá ter que utilizar de um serviço maior para fazer o tratamento, tá? No caso seria o hospital. Aqui tem um artigo de 1990, né? Onde eles começaram já a estudar, um artigo do Reino Unido, começar a estudar a parte de bactérias, tá? E a gente vai ver, eu não gosto também muito dessa parte de ficar falando de célula, ficar falando de bactérias, mas é importante a gente conhecer o tipo de bactéria que a gente está trabalhando, tá? E essas informações eu trago para vocês nos artigos que eu fiz a pesquisa, tá? Então quem quiser se aprofundar depois, eu disponibilizei todos os artigos que eu utilizei aqui em inglês, eu disponibilizei, eu já fiz a tradução deles, então eles estão disponíveis em português para vocês, então não é desculpa, né? Então, esse artigo do Reino Unido, né, ele mostra que a maioria das infecções elas são tratáveis com técnicas convencionais, né? Então, ou seja, com extração, quando necessário, ou até mesmo com tratamento endodôntico, né? Por isso que a gente deve agir o quanto antes nesse tipo de paciente. Então, os antibióticos eles são necessários se a drenagem ou a exodontia ou se o tratamento endodôntico falhar, tá? E houver um envolvimento sistêmico, que a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui também. Então, até na palestra que eu dei no SOSC ano passado, eu comentei com o pessoal que não necessariamente é necessário o antibiótico via oral, né? Muito menos o endovenoso. Então, a gente vai conversar bastante nessa questão de remover a causa através do tratamento odontológico, através da exodontia. Tá? Então a gente vai ver e perceber que o tratamento das infecções é mais na caneta da alta rotação do que na caneta de medicamento, né? Então a gente vai prescrever menos e vai agir mais nesses casos, tá? A não ser que o quê? Os pacientes sejam imunocomprometidos, paciente diabético, paciente que tem problema imunológico, paciente que tem complicações sistêmicas, ele já tenta ter uma complicação maior no tratamento, então aí é onde a gente vai ter que lançar mão também dos medicamentos, tá? A gente vai conversar também sobre isso. Então, esse artigo foi uma revisão focada para entender os patógenos dos abscessos dentoalveolares, tá? Então, tem um carinha que se destaca, que são os Streptococcus, né? Como é que fala? O grupo de bactérias Streptococcus gram positivas, negativas e aeróbicas, tá? Que daí a gente vai ver qual antibiótico que a gente pode utilizar para fazer o tratamento, caso seja necessário, tá? Então, aqui esses estudos identificam uma gama de bactérias associadas com infecções dentárias, incluindo, né, aqui, o Viridans streptococcus e organismos anaeróbicos. Então, esse aqui é um estudo de 1990, onde já mostra, né, a prevalência, e eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, a prevalência dos tipos de bactéria. E a gente tem que entender um pouquinho da parte inicial, então eu coloquei, até postei no meu Instagram, essa imagem aqui, porque ela fica meio confusa, né? Inicialmente, quando a gente não disseca ela, então a partir do momento que a gente vai dissecando, a gente vai entendendo como é que funciona essa questão da questão da imunidade, né? Então a gente tem aqui nessa parte bege, nessa primeira parte, que são horas, ó, até 12 horas, a partir do momento que você entra em contato com o patógeno, o teu organismo já começa a reagir. Né? Então, assim, o que acontece? A gente tem a primeira a barreira, que seria a mucosa, né? Ou a parte de epitélio, ou a parte de pele, né? E a gente vai ter agressão com o micróbio, com a bactéria. E aí já acontece o quê? Essa primeira barreira, né? Que são a parte epitelial. Tá? Então, se a gente tem uma injúria nessa primeira parte, nessa primeira barreira, as bactérias elas vão conseguir penetrar, né? E a gente precisa ter o quê? Uma segunda camada de células ali que vai fazer essa barreira. Tá? Que seria basicamente o que? Os fagócitos, né? Então, as células que vão englobam e digerem os patógenos. Então, por isso que a gente tem que estar com a saúde, vamos dizer assim, né? A saúde em dia, com o paciente sem problemas sistêmicos, para a gente começar a não ter as complicações mais sérias. Tá? Então, as células dendríticas também atuam como os primeiros soldados, né? Onde eles vão detectar os patógenos, para detectar o patógeno e vão ativar as outras células para que dê a sequência no processo de proteção do organismo. A gente tem esse complemento que é onde ele vai marcar os patógenos, né, para fazer para as células virem e fazerem a limpeza do organismo, matarem e fazerem a varredura, né, dessas células, dessas bactérias, tá? Onde a gente tem também as células que reconhecem, né, e destroem as infectadas e as células anormais, que são aquelas interleucinas, né, as células de fator tumoral que a gente tem através da imunidade. Então a gente tem ainda
aqui a partir do primeiro dia, quarto e sétimo dia, ainda os anticorpos, né? Então toda aquela barreira inicial vai servir de mensagem para as próximas células que vão fazer o quê? Produzir, né? Esses anticorpos que vão fazer o quê? A destruição das bactérias. E se por algum momento, em alguma fase nesses 7 dias aqui a gente tiver alguma complicação sistêmica, ou o próprio organismo não consegue fazer essa proteção, é onde a gente vai ter o desequilíbrio e acabar ocorrendo o quê? As infecções, né? Então, a gente pode ver eu vejo por mim, às vezes, quando você está um pouquinho, sente que está com a imunidade um pouquinho baixa, que parece que já pega uma gripe, já fica mais susceptível, né? Então a imunidade é bem importante nessas questões, a gente entender essa parte, para o paciente também ser tratado da forma mais adequada, para saber se a gente vai precisar intervir, se a gente vai precisar passar um medicamento, qual que é a melhor forma de abordar nesses casos, né? Então, aqui os linfócitos B vão produzir anticorpos que vão se ligar aos patógenos, né? Ou vão se ligar aos patógenos para fazer a destruição. E ainda a gente tem que, né, os linfócitos, as células dendríticas, que eu já comentei anteriormente, e os linfócitos T que vão fazer a eliminação, né, a eliminação dessa infecção. Então, percebam que todo esse processo aqui ele leva em torno de 7 dias, que basicamente é uma gripe, vamos dizer assim, né, só para ficar uma forma ilustrativa, ficar melhor entendimento. Então, é aquele processo da gripe que a gente vai ter, tá? Então, a gente tem que ter a imunidade de acordo para conseguir fazer combater, né, esses patógenos. Então aqui um resuminho, então a gente vai ter a imunidade inata, que é aquela que já está pronta para atuar, e aquela que é após a infecção, tá? Após a instalação da bactéria, a gente vai ter aquela adaptativa, que é onde a gente vai ver o aumento das células de defesa, e isso é bem importante porque a hora que a gente tiver um paciente num caso mais grave, de infecção mais grave, o que acontece? A gente pode solicitar, e não só o bucomaxilo, não só a nível hospitalar, a gente pode solicitar os exames de sangue para saber como que está o paciente, como que está aquela infecção, se o organismo está conseguindo combater ela ou não. Tá? Então eu vou abordar rapidamente um pouquinho disso também, para que a gente tenha essa independência na hora de o paciente chegar, o paciente com infecção chegar, a gente saber como agir. Então aqui ainda mostra que essas barreiras físicas, né, que seria a parte epitelial e as células especializadas, elas protegem contra os patógenos inicialmente, né? Essas células, elas detectam, né, a imunidade e comunicam a parte adaptativa para que venham mais células para fazer o combate ao patógeno, né, que são basicamente as células linfócito B e T, que são cruciais para a resposta imune, né, e a produção dos anticorpos que vão ser essenciais ao longo prazo, né, que vai fazer a nossa proteção ao longo do contato com esses patógenos, tá?